Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez, irmãos. Nesse momento estamos aqui mais uma vez falando da Bíblia. Nós estamos falando hoje, vamos trazer hoje um assunto importante. Um leão, um profeta prediz contra o altar, mas realmente é um leão mata o profeta. Irmãos, ontem nós fizemos um vídeo a respeito de Samuel e a feiticeira de Endor. Hoje nós vamos falar do profeta. Continuamos aquele assunto de não falar aquilo que nós não conhecemos. Aqui está a respeito do rei Josias. Livro de Reis, capítulo 13, e verso de 1 a 10. Nós vamos falar nesta palavra. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queima sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo a casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ainda nesse mesmo capítulo, versos 30 a 32. Nesse mesmo capítulo, versos 30 a 32. E meteu o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam, dizendo: Irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra
o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Aqui está, irmãos, um assunto importante. Este homem, ele veio de Judá, o Senhor tinha mandado ele vir de Judá para profetizar contra o altar que estava em Betel, sobre os cuidados de Jeroboão, que era rei de Israel. Deus tinha dado uma ordem para ele, para que ele fosse, não bebesse água, e nem comesse pão naquele lugar, e nem voltasse pelo mesmo caminho. Ele profetizou contra o altar, se cumpriu a palavra do Senhor, ele voltou, o rei lhe fez uma oferta. Interessante que ele disse, ainda que o rei lhe desse metade da sua casa, ele não faria isso, porque o Senhor tinha ordenado que ele nem comesse pão, e nem bebesse água, e nem voltasse pelo mesmo caminho. E ali ele foi embora. Só que, irmãos, eu faço uma comparação com a nossa jornada. Ele foi, e lá mais adiante, ele se assentou debaixo de um carvalho por causa do calor do dia e ficou ali na sombra. Tinha um profeta velho em Betel também, que veio de Samaria. E o seu filho, ele viu tudo o que aconteceu e chegou em casa e contou ao seu pai. E o seu pai perguntou por onde ele foi. Então eles indicou o caminho. Ele pediu aos seus filhos para que abordoassem um jumento, que ele ia atrás do profeta. E ele foi, e lá adiante encontrou o profeta debaixo daquela árvore, um carvalho. Ele perguntou para o profeta, és o homem de Deus? Ele disse, sou eu. Eu sou. Ele disse, vem comigo e come pão e bebe água na minha casa. Ele disse, não, eu não posso ir, porque o Senhor falou assim e assim comigo. Eu não posso desobedecer à voz do Senhor. Ele disse, eu sou profeta como tu. Um anjo me falou para que eu viesse e fizesse tu voltar e comesse pão e bebesse água na minha casa. E ele voltou, ele acreditou. Mas nessa palavra, irmãos, está assim escrito, porém ele mentiu. Agora, o profeta mentiu ou falou a verdade? O Deus está nos mostrando que nós devemos ser obedientes. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz, ainda que um anjo do céu venha pregando outro evangelho, além do que já temos pregado, seja anátema. Paulo nos trouxe essa palavra. Então, irmãos, é inconfundível, não há confusão, não há como se confundir. E ele veio, ele voltou como profeta, porque o profeta falou que o anjo falou com ele, e ele acreditou. Ele desobedeceu ao Senhor. E ele voltou com o profeta de Samaria, aquele homem já idoso. Eu já vi pregação, uma primeira pregação que eu vi, ele chamando de profeta velho, para ninguém acreditar em profeta velho, para ninguém ouvir em profeta velho. E aquilo soou na igreja, e muitos irmãos começaram a falar de profeta velho. E depois um outro irmão pregou a respeito disso também, e disse, porque a palavra está lá, irmãos, entre aspas, ele mentiu, porém ele mentiu. E ele veio e sentou na mesa, o profeta pôs pão e água para ele, ele começou a comer. Ele começou a comer. E na hora que ele estava comendo, o profeta falou para ele as seguintes palavras. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera,
não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Mas ele continuou comendo, irmãos, não deu ouvido. Existia um ensino, talvez até hoje se exista esse ensino por alguns pastores, que quando a pessoa vai fazer um jejum, se ele puser água na boca, ele já quebrou o jejum. O jejum está perdido. Irmão, não é assim. Não é assim. Nós devemos ensinar e falar a verdade. Nós não devemos enganar as pessoas, mentir para as pessoas. Não. Se a pessoa está fazendo jejum e ele, por um descuido, ou até Deus mesmo fazendo isso, que ele se esqueça, e se ele se lembrar de que ele está jejuando, ele deve parar ali e continuar com o jejum. E não dizer, não, eu não quebrei o jejum, não vou terminar. Não, não. Se ele se lembrou, ele deve parar ali e continuar com o jejum. Já aconteceu isso comigo uma vez. E aquele profeta, o homem de Deus, continuou comendo. E depois que ele comeu, o profeta de Samaria, aquele homem velho, abordou um jumento e pôs ele em cima e ele foi ao seu caminho. Só que lá adiante, irmãos, no caminho estava um leão. Um leão. E o leão o matou. E o jumento ficou ali, o profeta, o cadáver do homem de Deus, ficou ali ao lado do jumento, que era a sua montaria, e o leão estava também ao lado. O leão só o matou e ficou guardando o seu corpo. Alguém passou lá e viu e falou para o profeta o que tinha acontecido. Ele falou, é o homem de Deus que não deu ouvido à palavra do Senhor. Veja só, irmãos. Já vi pessoas dizer que foi o diabo quando ele falou para o profeta a esse respeito. Que ele tinha desobedecido à palavra do Senhor. O que o Senhor tinha dito para ele. Já vi pregador dizer que foi Satanás que falou na boca daquele profeta. Irmãos, isso é muito grave para nós. Nós que ostentamos, irmãos, este quadro de obreiros, ainda mais quando a pessoa ostenta esse som, esta palavra pastor, ele tem que ter muito cuidado. Ele tem que ser um exímio ensinador. Ele tem que ter conhecimento de causa. Não é a pessoa ler um verso e fazer tudo em cima daquele verso. A pessoa tem que examinar. Porque lá adiante, muitas vezes, está ao contrário. O sentido é outro assunto. E agora o profeta foi lá e trouxe ele para casa, chorou, e deu irmãos, esta orientação para os seus filhos. Meus filhos, quando eu morrer, então, o profeta velho, pôs o corpo do profeta, que veio de Judá, no seu sepulcro. Ele disse para os filhos, olha meus filhos, quando eu morrer, vocês me ponham junto dos ossos do homem de Deus, que veio de Judá e profetizou todas essas coisas. Porque certamente se cumprirá tudo o que ele disse sobre os altos de Israel. E lá adiante, irmãos, em 2 Reis, para, irmãos, provar que não foi Satanás que falou na boca daquele profeta, o profeta velho, para se provar, lá em 2 Reis, irmãos, capítulo 23, nós encontramos o que aconteceu. A prova de que aquele homem não foi usado por Satanás, ele foi usado por Deus para nos dar um exemplo, para nos deixar um exemplo. Quando Deus nos mandar fazer uma coisa, quando Deus nos der uma ordem, é para nós cumprir aquela ordem. Como Paulo disse, ainda se um anjo do céu vier, pregando o evangelho além do que nós temos pregado, seja anátema. É isso, irmãos, que os pastores, os líderes, têm que pregar nos cultos, nos seus ministérios. Ensinar o povo a verdade.
para que o povo não esteja enganado. E assim, irmãos, eu vou continuar fazendo isso porque Deus me levantou para isso. Nesta minha idade, irmãos. Irmãos, quando eu fui consagrado pastor, os irmãos me chamavam de Moisés. Que eu fui consagrado aos 80 anos de idade. Hoje eu estou com 85. Os irmãos ficaram me chamando de Moisés. Por causa que Moisés, ele foi consagrado, irmãos, aos 80 anos de idade. Parecia que ele já não aguentava mais. Uma vez, eu estava com 50 anos de idade, um pastor disse para mim que não ia levar nenhum velho para ser consagrado a obreiro, porque velho não tinha mais nada que dar a não ser experiência. Então eu agradeço a Deus por isso, pelo que ele falou. Mas Deus, irmão, não escolhe idade para usar o seu servo. Ele não escolhe idade. Não escolhe idade. Então, irmão, nós vamos ver lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 23, verso 16 a 20. O que aconteceu. Segundo Reis 26, 23. Capítulo 23, verso 16 a 20. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Então, irmão, aqui se cumpriu a palavra do homem de Deus que veio de Judá e a confirmação daquele profeta velho que veio de Samaria. Deus, irmão, faz as coisas tudo certas. Faz tudo certo. Nós é quem fazemos errado as coisas. Porque também existiu, irmãos, nos dias quando Israel saiu do Egito, que Balaque convidou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, uma certa vez, ele disse para Balaque: Balaque, ainda que tu me deste uma casa cheia de ouro e prata, eu não traspassaria o mando do Senhor. Balaão disse para Balaque: eu não posso amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou. Contra Israel não há encantamento. Contra Israel não há encantamento. E este mesmo Balaão, irmãos, que o Senhor tinha dito para ele: Balaão, não faça isso, não amaldiçoe esse povo. Veja quem era Balaão, quem foi Balaão, irmãos. Dois homens assim comparáveis, que Deus falou com eles e eles desobedeceram. Eles não levaram a sério. E em uma batalha de Israel contra os midianitas, Balaão foi morto no arraial dos midianitas. Veja só, irmãos. O leão matou o profeta e Balaão foi morto no arraial dos midianitas em uma guerra contra Israel. E assim, irmãos, nós temos que fazer
o que Deus nos manda e que Deus nos orienta. Irmãos, eu vou continuar fazendo isto. Eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor pôs no meu coração para fazer. Porque eu esperei até aqui. E o Senhor, aquilo, irmãos, que eu não pude fazer nas congregações, nos cultos, nos ministérios, estou fazendo agora. Aquilo que eu não pude fazer, irmãos, quando eu fui segundo dirigente de congregações, também agora eu posso fazer. Deus abriu uma porta para mim. Porque o Senhor disse uma vez para mim, através de um irmão, quando eu estava ensaiando um cântico no coral, ele me falou esse respeito lá no livro em Apocalipse, livro de Revelação. Eis que põe diante de ti uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Isso, irmão, foi há quase 40 anos atrás. E eu aqui estou hoje, irmãos. A porta que Deus abre, Ele não fecha. A porta que Deus abre, Ele não fecha. Irmãos, eu, na obra do Senhor, eu fui porteiro, fui zelador, fui tesoureiro, fui dirigente do coral, também fui professor de escola dominical, fui secretário de escola dominical, fui secretário do coro, fui tesoureiro do coral também, nos dias do irmão Aparecido Santos. E fui quase, só não fui presidente da mocidade. Estive na comissão de visita quase 5 anos. Só não fui presidente da mocidade na igreja. Mas uma coisa que eu mais gostei foi quando eu fui porteiro e quando eu fui zelador, irmão. Eu me alegro muito hoje pelo que o Senhor me fez. Portanto, irmãos, eu quero agradecer a Deus por estar hoje mais uma vez falando a este respeito. Irmãos, não foi Satanás que veio quando a feiticeira invocou Samuel. Não foi Satanás que veio. Também não foi Satanás que falou na boca do profeta. Porque quando ela invocou Samuel, Samuel falou tudo aquilo que ele tinha falado antes para Saul. E se cumpriu. Quando Samuel disse, hoje mesmo, tu e teus filhos estará comigo. Tu e teus filhos. E aconteceu. A morte de Saul e a morte dos seus filhos. Então, irmãos, Deus faz coisas que nós não entendemos, nem procuramos entender. Mas é preciso, irmão, nós procurar entender o que Deus fala e como Deus age. Porque Deus age misteriosamente. É somente nós buscarmos, irmãos. Nós não chegarmos a Deus. Porque o Senhor disse, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. E o Senhor diz, buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscar de todo o vosso coração. É assim que o Senhor fala. Então, irmãos, agradeço ao Senhor nosso Deus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, com todos aqueles que me ouviram e hão de ouvir. Seja a paz do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos e servos de Deus e salvos que hão de entrar na glória celestial. Amém, irmãos, e amém. Cuidado, então. Deixa eu ver aqui por trás.